Versículo 18, galera. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Eu quero fazer um pedido para vocês, antes de continuar a leitura. Quem aqui, quando está lendo, mergulha e, tipo assim, a sua cabeça imagina a cena? Quem aqui tem esse hábito? Boa parte. Eu quero que vocês façam isso enquanto a gente estiver lendo, tá? Eu quero que vocês imaginem a cena na cabeça de vocês. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque nela o que foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Galera, nós estamos em uma série chamada Esperança. Essa tem sido a nossa série do mês de dezembro, falando sobre isso com muita alegria. No primeiro sábado falamos sobre Eleva os meus olhos, com o entendimento de que a nossa esperança não está nos montes, a nossa esperança não está nas circunstâncias que a gente enfrenta, apesar de ter para alguns sido muito difícil, a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Semana passada, estávamos aqui relembrando algumas coisas. Falamos sobre quero trazer à memória. E, baseado ali em Lamentações, capítulo 3, mergulhamos nesse texto com o entendimento de que o que nos dá esperança e aquilo que a gente tem que trazer à memória é a misericórdia e a fidelidade de Deus. Deus é um Deus misericordioso e é justamente a misericórdia dele que faz com que eu e você chegue até aqui. E a fidelidade de Deus tem nos acompanhado e nos permitido viver coisas incríveis. Então a gente mergulhou em Lamentações capítulo 3 para falar sobre isso. Quero trazer à memória. E hoje nós vamos falar sobre quando nasce a esperança. Esse é o tema de hoje, fazendo uma alusão ou apontando um pouco para o Natal, que a gente celebra no dia 25, mas falando muito sobre o nascimento do nosso Salvador. Eu de verdade não sei como está o seu coração nesse final de ano. Estava até compartilhando ali fora com os meninos e falando assim que os meus últimos 12 dias, mais ou menos, foram muito difíceis, sabe, emocionalmente. Quando você está lutando contra as suas emoções e você está pensando em várias coisas e a sua cabeça está a milhão e você só quer resposta e você não encontra essas respostas, mas eu não sei o que aconteceu hoje. Até falei para o Vanderlei, eu falei assim, Vanderlei, nada mudou. O cenário está o mesmo, mas algo dentro do meu coração, interiormente, aconteceu de ontem para hoje. E eu acordei hoje diferente, com pensamentos diferentes, com um ânimo diferente. E eu olhei e falei, Deus, obrigado. Obrigado por me permitir sentir isso. Porque pensa um negócio ruim é angústia. Quem aqui sentiu angústia em 2025? Eu também. E é ruim demais. É muito ruim. Mas hoje eu acordei com um sentimento diferente. E eu posso ser sincero para vocês? Pregar com esse sentimento é muito melhor. Bem melhor. Semana passada eu tive algumas conversas com a minha esposa
ela sabia que eu não estava muito legal e foi engraçado porque depois de pregar semana passada, ela virou para mim e falou assim: como que é para você pregar sobre isso? Você está sentindo algumas coisas e como que é para você pregar aquilo que talvez você precisa ouvir? E eu falei assim: é exatamente isso. A primeira pessoa que estava ouvindo aquele sermão da semana passada era eu. Era como se eu tivesse um espelho na minha frente e eu estava pregando para mim mesmo e me fazendo lembrar de que eu precisava daquelas palavras que eu estava pregando aqui na semana passada. Eu precisava trazer à memória algumas coisas que já vivenciei na minha vida para que eu não desistisse, para que eu continuasse, para que a esperança continuasse viva no meu coração. Enfim, eu sei que hoje eu acordei bem. Eu sei que hoje tem um ânimo novo no meu coração e eu só peço a Deus: Deus, deixa esse ânimo. Tá bom assim, Deus. É gostoso se sentir assim, é bom se sentir assim. É muito bom. Mas como disse, hoje a gente vai falar sobre isso aí, quando nasce a esperança, e nós vamos mergulhar na história do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em um cenário qualquer. Jesus nasceu em um momento meio complicado da história. E eu quero mergulhar com você e, da mesma maneira como pedi para que você imaginasse o texto, enquanto eu compartilho qual era o cenário em que Jesus estava nascendo, eu quero que você imagine isso comigo. E a primeira coisa, quando a gente pensa, é: Jesus nasceu em um contexto. E que contexto era esse? Deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra o que estava acontecendo quando você nasceu? Quem lembra? Levanta a mão aí. Quem lembra? Você fala assim: eu sei o que estava acontecendo. Gustavo, Felipe. Os demais não lembram? O que estava acontecendo? Gente, no ano que você nasceu, o que estava acontecendo no mundo? Fala aí, Gu, uma coisa que estava acontecendo. Olha aí. 2001. 2001. O que mais? Quem não lembra? Fala assim: eu não lembro o que estava acontecendo. Que ano que você nasceu, Lucas? 90. 90 não foi o ano que o Brasil ganhou a Copa? 90. Não teve duas seguidas? 58, 62. 58, 62. Quem ganhou a Copa de 90, meu Deus? Nem lembro. É que eu tô... Alemanha? Boa, aí, ó, tem os meus... Quando eu nasci, o Brasil estava disputando a Copa também. Perdeu a final para a França. 1998. Agora imagina comigo o contexto em que Jesus nasceu. Primeira coisa que estava acontecendo: os israelitas estavam sendo dominados pelo Império Romano. Gente, não era qualquer domínio. Não era uma situação comum qualquer. Roma mandava na galera. Israel tinha que obedecer, não naturalmente, mas à força mesmo. Sofriam com os impostos altíssimos. E era muito louco, e eu quero que você grave isso. Tinha os romanos que dominavam os israelitas e tinham os israelitas que sofriam no Império Romano. Só que tinha um povo, ou um tipo de pessoa, que eram chamados de coletores de impostos. Na Bíblia a gente vai poder ver também um outro nome que esse povo é chamado. Quem sabe? Ninguém arrisca? Eles eram os publicanos. O que era um publicano? Quem sabe o que era um publicano? Vem cá, Leandro. Vem cá, Vitor. Vou mostrar para você o que era um publicano. Sobe aí, sobe aí. É isso aí mesmo. Aqui está um romano. Cara de soldado, jeito de soldado, sem risadinha. Que mandava no israelita. O israelita amava ou odiava o romano? O que vocês acham?
gostava deles não. Só que tinham os publicanos. O publicano, ele não era romano, ele era israelita. Com um desafio, ou com uma missão: cobrar impostos dos outros israelitas. Então, ao invés dele ser do time dos israelitas, ele era lá do time dos romanos. Só que o romano não tratava um publicano desse jeitinho que eles estão se tratando ali não, viu? Porque ele não deixou de ser israelita, ele ainda é israelita. Só que, imagina que eu também sou israelita. E ele tem que me cobrar, vem me cobrar. Cobra um imposto aqui meu. Caramba, Léo, tá devendo, hein? Não era assim, mas está me cobrando. Agora imagina o sentimento meu como israelita, tendo um outro israelita cobrando o imposto que ia para os romanos. O que você acha que esse israelita aqui sentia sobre esse aqui? Raiva, traição, o que mais? Repúdio. Esse era o contexto. Obrigado, meninos. Roma dominando. Israel obedecendo à força. Imposto. Cobrança e tantas outras coisas. No momento que Jesus nasceu, em uma região havia um rei chamado Herodes, o Grande. Quem já ouviu falar sobre esse cara? Bonzinho demais esse cara. Olha quem era Herodes, que governava a Judéia. Era um político esperto. Era um cara obcecado por poder e extremamente cruel. Vou compartilhar só uma coisa que esse cara fez. Ele mandou matar a sua própria esposa e os seus, se eu não me engano, 2 filhos, para que nem a esposa nem os filhos viessem a tomar o lugar dele no poder. Esse cara era louco. No nascimento de Jesus, ele recebe a informação que tinha acabado de nascer um rei e que o seu trono seria eterno. Sabe o que esse cara faz? Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, do sexo masculino. Você consegue imaginar isso? Imagina que um cara se levanta e fala assim, da ponte para cá, todas as crianças de 2 anos, pode matar todas. 2 anos para baixo, sexo masculino, pode mandar matar. A Bíblia fala que houve um choro. Eram as mães lamentando as mortes de seus filhos. E esse era Herodes, um rei. Como que era o cenário religioso na época de Jesus? Gente, eu quero que vocês imaginem mesmo. A gente falou, Roma, o Império Romano dominando os israelitas, um rei louco, extremamente cruel. Olha o cenário religioso. Tinha os fariseus, que a gente ouve muito falar sobre os fariseus. Quem eram esses caras? Especialistas na lei, só que eram duros de coração. Jesus condenou esses caras e chamou eles de hipócritas, sem ter medo nenhum, porque muitas das coisas que eles falavam, eles não viviam. Tinha um outro povo, os saduceus. Quem eram os saduceus? A elite religiosa. Quem olhava para os saduceus falava assim, esses caras são incríveis. Só que eles tinham um problema. Eles eram muito amigos de Roma, muito envolvidos com a política. Tinham os escribas, que eram escritores ou intérpretes da lei, e tinham os zelotes, que eram caras bem tranquilos. Só que não. Esses caras eram revolucionários. Esses caras eram treinados para qualquer ambiente de guerra. Quem assistiu The Chosen? Tinha um zelote entre os 12. Simão. E você vai lembrar, se você assistiu, o zelote é o cara que ele tá a milhão, ele tá treinando o tempo todo. É o cara, enfim. O que mais no cenário quando Jesus nasceu? Uma crise. As pessoas sofriam, galera. Sofriam com pobreza extrema. Tinham os impostos, como eu falei, tanto dos romanos quanto dos templos. E tinha uma desigualdade social muito grande. E aí, imagina comigo, é nesse cenário,
Nesse cenário que nasce Jesus. Só que antes havia uma promessa. Vai vir o Messias. Vai chegar o Messias. E para piorar a situação desse contexto, quem aqui já ficou buscando a Deus e parece que Deus não estava te respondendo? Eu já vivi algumas vezes essa experiência. Agora imagina comigo que entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, 400 anos de silêncio da parte de Deus. Eu e você reclamam porque Deus às vezes não está a gente buscou Deus por 10 minutos e Deus não nos respondeu, a gente já está bravo. Imagina 400 anos sem uma palavra profética, sem uma ação divina. 400 anos é tempo demais. Só que o povo tem uma expectativa. Em algum momento o Messias vai vir. E aí aparece um sinal. E aí realmente o Messias vem. De que forma? E aqui eu abro um parênteses, galera. Porque qual que era o problema? O problema é que esse povo que estava sendo dominado pelo Império Romano, eles tinham uma expectativa, uma esperança nesse nascimento de Jesus. Eles tinham uma ideia de que Jesus seria um tipo de pessoa. Jesus possivelmente vai ser alguém que vai derrubar Roma na espada. Jesus vai chegar chegando. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui. Qual é a maneira como você olha para Jesus? Qual é a sua esperança em Jesus? O que você espera de Jesus? Porque o povo tinha uma esperança. E eles colocaram os óculos deles para enxergar esse Jesus e eles criaram um Jesus. Para a maioria das pessoas, Jesus viria como um libertador político. Não, Jesus vai vir como um cara que, além de ser político, ele vai vir numa pegada militar. Ele vai acabar com Roma. Ele vai destruir esse Império Romano. Não, Jesus vai vir como um guerreiro. Talvez com uma espada na mão, um escudo, um capacete, ele vai vir pronto, montado em um cavalo. Não, Jesus vai vir como um líder que ele vai revolucionar tudo. Não, ele vai ter um trono em Jerusalém, ele é rei, então ele precisa de um trono físico. As pessoas precisam saber quem ele é. Vai ter uma autoridade pública, todo mundo vai saber quem ele é e vai saber da autoridade dele. Jesus vai ser reconhecido muito rápido. Jesus é esse que vai trazer justiça. Ele vai trazer o fim da opressão. O que as pessoas queriam? Eles queriam um rei que fizesse alguma coisa, baseado no pensamento deles. E aí eu volto a perguntar, o que você espera de Jesus? Porque sabe, pessoal, às vezes a gente está passando por um momento delicado e a gente está colocando a nossa esperança em Jesus, mas sabe o que a gente muitas vezes quer de verdade? Que Jesus só resolva os nossos problemas. Se dependesse de nós, a gente queria que Jesus pagasse todas as nossas contas. A gente queria... Casar é difícil, não é? O Vitor e Bárbara e Caio e Vitória. E o Dodô e Karen tá ali também. Mais alguém vai casar? Tá no Léo ali, a Tá. E assim vai. Gente, é punk. É muita grana envolvida. E às vezes a gente tem uma esperança de que Jesus venha e ele faça tudo por nós. Mais ou menos isso. E aí eu volto a perguntar, qual que é a sua esperança em Jesus? O que você quer que Jesus faça por você? O que você quer que Jesus faça por você? O que? De verdade mesmo. E aí, um ponto importante, não tem problema. Tinha problema o pessoal esperar que Jesus pudesse derrubar o trono? Não tinha problema, era uma expectativa, um sentimento. Tem problema a gente querer que Jesus resolva os nossos problemas? Não, não tem problema. A questão é quando a gente enxerga Jesus só fazendo isso.
Sabe o que Jesus se torna? Um garçom. Ele vem, ele resolve os nossos problemas, pronto, acabou. Obrigado, Jesus, valeu. Thank you. Mas sabe, é muito além. É muito além. Quem é esse Jesus? De que forma que ele viria? E o que aconteceria quando ele nascesse? E aí eu quero mergulhar com você. Pensa comigo. Havia um homem, um casal, bem velhos, idade avançada. A Bíblia fala que esses dois eram tementes ao Senhor. Falam que eles eram irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É o que você não tem nada a falar sobre ela. Não tem uma repreensão. Não tem como corrigi-la. É uma pessoa que tem uma conduta incrível. O nome desse casal, Zacarias e Isabel. Zacarias, ele é sacerdote. A Bíblia diz que em um determinado dia, ele estava indo servir no templo e ele foi sorteado para oferecer lá o sacrifício. Ele entra dentro do templo. Quando ele chega lá, algo sobrenatural acontece. Um anjo aparece. O anjo Gabriel aparece. Qual que é a primeira fala do anjo para Zacarias? Não temas. Relaxa. Calma, respira. Tá tudo bem. Eu vim aqui da paz de Deus para dar um recado de Deus para você. Zacarias, Deus escutou o seu clamor. Isabel terá um filho. O problema de Isabel não era só que ela estava velha e Zacarias também. Isabel não podia dar filhos. Ela era estéril. Uma mulher ser estéril naquela época era motivo de zombaria e da pessoa ser meio que excluída mesmo. Olhar para uma mulher que não podia dar filhos naquela época era sinal que ela era amaldiçoada. Imagina isso comigo. Imagina a dor de Isabel. Só que aí eu vejo algo sobrenatural. Olha o que a Bíblia fala sobre essa mulher que era considerada amaldiçoada. Ela era temente a Deus e irrepreensível. Em outras palavras, ela não perdeu a esperança em Deus. Ela se manteve firme. E aí, no meio de tudo isso, Zacarias está dentro do templo, o anjo aparece, traz essa fala para ele. Zacarias vira para o anjo e fala assim: não, mas como que isso vai acontecer? Nós já temos idade avançada e estéril, Isabel é estéril. Como isso vai ser possível? Aí o anjo vira para Zacarias e fala bem assim, ó: só por conta dessa sua palavra, a partir de hoje, você vai ficar mudo. E você só vai voltar a falar quando o seu filho nascer. E é o que acontece. Zacarias fica mudo. Mudo. Está imaginando a cena? Vai imaginando, vamos mergulhando juntos. Aí, há uma orientação. O nome do seu filho será João. Esse menino vai ser uma bênção. Todas as pessoas vão falar sobre esse menino. O mundo vai ser abençoado através desse menino. E aí Zacarias sai do templo. E agora ele não pode falar. Então ele começa a gesticular. Eu não sei se tinha libras naquela época. Talvez não, mas imagina comigo. O homem entrou falando tal, talvez ele saia um pouco assustado sem entender nada e ele não está falando. O que acontece? Isabel engravida. Na sua velhice e estéril, um milagre. Na sequência, a história vai para uma outra família. A história volta lá para Maria. Maria está tranquila e de repente um anjo aparece. Não temas, Maria, você foi agraciada e você se achará grávida pelo Espírito Santo. E o menino que está dentro de você, tal. Mas espera aí, tem uma parte da história que ainda não está fechada. José precisa ficar sabendo. E aí, José, então como assim? José planeja tudo. Eu quero que você, homem, imagine a sua futura esposa chegando para você e dizendo que está grávida. Vocês nunca tiveram relação. E ela chega para você dizendo: eu estou grávida do Espírito Santo. Eu queria saber, qual que seria a sua reação? A Bíblia fala que José vai dormir
ele tem um sonho, uma revelação, o anjo aparece para José. Porque, galera, Deus nunca vai fazer nada pela metade. Nunca vai fazer nada pela metade. Deus sempre, principalmente nessa questão de família, Deus traz a família junto. Então, se ele se mostrou e se revelou para Maria, ele se mostrou e se revelou para José. E José que estava com a ideia toda planejada, não, eu vou sair na boa, ninguém vai precisar nem ficar sabendo, eu não quero expor a Maria, tá tudo bem. Mas o anjo aparece e a história muda. Aí um dia, Isabel vai visitar Maria, ou Maria vai visitar Isabel. De repente, eu acho que é Maria que vai visitar Isabel. Quando Maria entra para se encontrar com Isabel, e aí Maria fala com Isabel. Tipo, oi Isabel. E na hora que ela fala, sabe o que a Bíblia diz? Que o menino que estava no ventre de Isabel se movimenta. Que tudo meio que dá uma estremecida. E naquele momento, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Sabe qual que é a fala de Isabel para Maria? Uma oração que muitos católicos fazem. A oração, a frase é: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Gente, está aqui, ó, Bíblia. É isso que Isabel vira e fala para Maria. E o João Batista, que é a ser louco, né? Que João Batista é fora da curva. Ele já estava se mexendo todo dentro da barriga. Enfim, passa esse momento. Isabel faz um cântico lindo. Depois de 9 meses, vem o choro. Quem nasce? João Batista. Na hora do nascimento, nasce tudo certo. O pessoal querendo dar um outro nome. Quem aparece para impedir que fosse outro nome? Zacarias. Qual que era o nome para ser que o anjo falou? João. Só que Zacarias, imagina que Zacarias estava sem falar até agora. 9 meses. Ele não tinha voltado a falar. 9 meses sem falar. E aí Zacarias aparece, pega lá um papel, uma plaquinha e o nome do menino será João. Gente, está escrito isso na Bíblia. Aí, quando ele faz isso, a Bíblia diz que a boca dele se abre. E aí, há um momento de louvor e gratidão a Deus. Nasce João Batista. A Bíblia fala que dos nascidos de mulher, ele é o mais incrível. E aí depois, nasce Jesus. Só que o nascimento de Jesus não é um nascimento qualquer. Jesus não está debaixo de qualquer palavra. Jesus está debaixo da promessa de Deus e de várias profecias. O nascimento de Jesus é tão louco que a gente precisa entender alguns fatores e algumas mobilizações que Deus faz. Pensa comigo. Quem lembra onde que Jesus deveria nascer, galera? Onde? Vamos lá, Julião descontraído agora. Letra A, não. Onde que Jesus deveria nascer? Quem arrisca? Pode arriscar. Onde? Quem falou? Belém. Obrigado, Vande. Só que José e Maria não estão em Belém. Eles estão em outra cidade. Só que vem uma ordem. César Augusto fala: a gente precisa fazer um recenseamento. O que é o recenseamento? É a contagem do povo. Então José tem que sair da cidade onde ele está e ir para Belém. Olha a movimentação que Deus faz para que a promessa dele possa se cumprir. E aí, José, na sua masculinidade saudável e no seu cuidado com a sua esposa, porque Maria não precisava ir. Naquela época não se contavam as mulheres e as crianças. Era só o homem que precisava ir. Mas José chama Maria para ir junto. E talvez com um cuidado. A Bíblia não diz que enquanto Maria estava grávida, José não teve relações com ela? É o que a Bíblia diz. Agora imagina se Maria fica. O tanto de comentário. Ah lá, ó, tá grávida, nem casou ainda, já tá grávida. Ah lá, ó. E José não, Maria, vamos comigo. No meio do caminho, Maria começa a sentir o quê?
O que toda mulher grávida, prestes a ganhar um neném, começa a sentir? Contração. Jesus vai nascer. Onde você nasceu? Vocês sabem onde você nasceu? Onde? Onde você nasceu? Quem lembra aí o nome do hospital e tudo? Santa Joana, onde? Alguma coisa Valadares. Santa Casa. Que mais? Como? Hospital Universitário. Eu nasci aqui pertinho, na maternidade Interlagos. Onde que a Ayla vai nascer, nenê? São Luís. Gente, começa uma onda. Maria e José procurando lugar para que Jesus possa nascer. E eles estão caminhando, eles não encontram lugar. Por que eu pedi para que você lembrasse do lugar que você nasceu? Se eu te falar que o Filho de Deus nasceu em um lugar pior do que o lugar que eu e você nascemos. Nasceu numa manjedoura. E o que é uma manjedoura? A manjedoura é o lugar onde os animais comem. É onde se coloca comida para os animais. E esse foi o lugar que sobrou para o Filho de Deus nascer. Eu só queria trazer isso para que eu e você pudéssemos sempre nos lembrar do quanto que Deus nos ama. Ele abriu mão da glória dele, pessoal. Ele estava no céu, em um lugar muito melhor que o meu e o seu hospital que nós nascemos. E ele escolheu vir de forma humana e nascer em um lugar que não era um lugar tão simples assim. Na verdade, não era um lugar tão... Não vou nem falar de simplicidade, porque nem sei se é a palavra certa, mas... Jesus não nasceu em um berço, não tinha nada de decoração. Jesus nasce em um lugar de ração, de comida para animais mesmo. Eu só fico pensando o quanto que Ele nos ama. Eu fico só pensando nisso. O quanto que Ele nos ama. Ele nasce nessa manjedoura. Não tem um trono, não tem tanta celebração, não tem tanta festa, mas tem esperança. Esperança para um mundo. E aí é muito louco. E eu quero continuar mergulhando no nascimento de Jesus, porque imagina um rei chegando. E você quer anunciar a chegada de um rei. Eu falei aqui com os adolescentes o rei Charles lá da Inglaterra. Que canal que você escolheria para... Ou que pessoa você procuraria para que essa pessoa anunciasse a chegada de um rei? Talvez a gente, sei lá, não, eu sou responsável por anunciar o rei, mas eu não sou tão influente assim. Eu vou dar um jeito, é o rei que está chegando. Eu vou procurar, sei lá, vou procurar passar ao vivo na GE TV, na Casé TV. Eu vou procurar passar na melhor emissora que tem. Eu vou dar um jeito, eu vou atrás de influências para anunciar que um rei está chegando. Aí Deus faz uma outra movimentação. As pessoas precisam saber que o rei chegou. Quem vai fazer um anúncio? Pastores. Não pastores como o Léo, como o pastor Jordélio, o pastor William. Pastores que estão lá no campo mesmo, com os animais, com ovelhas. A Bíblia diz que há uma movimentação, anjos aparecem para esses pastores e falam para eles: acabou de nascer um rei, o Messias chegou. Esses caras ficam loucos. Eles querem saber quem é esse rei, como esse rei é, e eles vão em direção. Mas por que pastores? Se naquela época pastores eram vistos como pobres, sem instrução formal, eram desprezados, eles viviam em lugares distantes, eram tratados muitas vezes como impuros. Por que pastores? Por que escolher pastores para anunciar que o rei chegou? Você sabia que na época, imagina só que acontecesse um crime, eu sofri um assalto, sei lá, e eu vi que um pastor de campo foi testemunha, ele viu o que aconteceu, ele viu que me roubaram. Se eu chegasse lá no juiz e falasse bem assim, ó, não, eu tenho uma testemunha, quem é a testemunha? Não, é o pastor que cuida lá do campo. O testemunho dele não é válido. Diante de um tribunal, naquela época, testemunho de pastores de campo não era válido.
Aí pensa comigo, Deus está movimentando os céus para anunciar que a esperança chegou através de pastores que o testemunho deles não são aceitos em tribunais humanos. Por isso que eu amo o Senhor. Porque Deus, Ele não precisa ir dentro da normalidade das coisas. Deus vai além. Imagina se Jesus ou o próprio Deus estivesse preocupado com algum tipo de reputação. Será que Ele teria nascido em uma manjedoura? Será que Ele teria escolhido pastores para anunciar que Ele chegou? Será? Mas Deus não precisa disso. Não precisa. Lembra dos cobradores de impostos? Os pastores ficavam praticamente na mesma prateleira que eles. Enfim. O que Deus está trazendo de mensagem com o nascimento de Jesus? Ele está quebrando todas as expectativas humanas. Ele está dizendo assim, eu vou fazer um pouco diferente do que vocês imaginam. Tem um rei chegando, mas não é do jeito que vocês querem, não é do jeito que vocês desejam, não é do jeito que vocês imaginam. Jesus já ia um pouco mais além do seu ministério. Ele multiplica os pães. Quem lembra de João capítulo 6? Jesus multiplicou pães e peixes. Sabe o que o pessoal quis fazer com Jesus? Não, vamos colocar Jesus como rei. E Jesus falou o quê? Eu não quero saber disso. Um beijo e um abraço, estou indo orar. E foi o que Jesus fez. Ele sai do meio da multidão, depois que o povo quer colocar ele como rei, ele vai para um lugar escondido, ele vai orar. Ele foge. Ele não quer nenhum reinado humano. Ele não precisa de nenhuma aprovação humana. Não precisa. Jesus escolhe entrar em Jerusalém em um jumento, não pegou o mais belo. Tem uma história muito louca, não sei se vocês já viram, do jumentinho. Quando você quer falar sobre uma história que não é literal, é uma história fictícia, óbvio. Mas o jumentinho lá, todo felizão, ele entra com Jesus. Aí tá lá todo mundo, lá, Rosana, nas alturas, tal, não sei o quê. Aí Jesus desce do jumentinho, o jumentinho volta para casa todo feliz para falar com a mãe dele. Aí, mãe, estou muito feliz, eu cheguei na cidade hoje de Jerusalém, fizeram uma festa para mim. Aí a mãe vira para ele e fala assim, faz só uma coisa rapidinho, volta lá de novo, para ver se vai ter festa de novo. Aí o jumentinho foi lá, e quando ele não tem ninguém falando nada para ele. Aí ele volta, mãe, não teve nada. Ele falou assim, não tem a ver com você. Tem a ver com quem estava sobre você. E é assim com a gente também, galera. Não tem a ver com a nossa reputação e não tem a ver com a maneira como Jesus quis, como a gente quer que Jesus seja apresentado. É a maneira como Ele escolheu vir ao mundo. A gente sai de cena, o nosso nome sai da história e entra o nome dele. Jesus chora. Um rei chorar? Por que um rei chorar? E Jesus termina a sua vida, ou antes um pouco do término, mas ele termina de uma forma que não seria tão normal para um rei. Como que um rei é crucificado? Sendo que naquela época a punição para os piores crimes era a crucificação. E aí eu pergunto, como você acha que ficou a cabeça das pessoas que esperavam Jesus como o cara que destruiria Roma? Jesus veio completamente diferente. E a verdade é uma. A verdade é que Jesus não falhou como Messias. Ele só quis quebrar mesmo as expectativas humanas. Jesus não tinha vindo para derrubar o Império Romano. E se eu posso fazer uma alusão aqui, ou uma correlação, se ele não veio para derrubar o Império Romano, e se eu te falar que parte dos nossos problemas também não é
A gente está tão preocupado com os nossos problemas. Eu falei para os adolescentes, quero falar para vocês também. Nosso país, galera, a gente está aí brigando, é Lula, é Bolsonaro. Ano que vem vai ter isso aí de novo. E se eu te falar que Jesus não está, ele não vem para derrubar essas coisas. Qual que é o interesse de Jesus então? Ele vem para derrubar o pecado. Por que o Império Romano está dominando sobre Israel nessa época? Isso é resultado do pecado. Já parou para pensar que a primeira família, 2 irmãos, um matou o outro por conta do pecado? Jesus não está aqui preocupado com sistemas. Jesus está preocupado com o nosso coração, galera. E é isso que nós temos que mudar, é essa perspectiva a respeito da pessoa de Jesus que nós temos que mudar. O que acontece quando nasce a esperança? Quando nasce a esperança, não, o Império Romano então é destruído? Não. Quando nasce a esperança, então Jesus vem para ser o guerreiro e tal. Não. Quando nasce a esperança, então todos os nossos problemas são resolvidos? Não. O que acontece quando a esperança nasce? Quando Jesus nasce e Ele é a nossa esperança, Deus está dando um recado para o mundo que Ele não desistiu de nós, galera. E essa é a nossa verdadeira esperança. O que Deus quer que nós vençamos? Ele quer que a gente vença o pecado, que é aquilo que nos distancia dEle. Léo, e os meus problemas? Jesus não se importa? Se importa, e se importa demais. Mas do que adianta resolver todos os nossos problemas e o maior dos problemas não ser resolvido e a gente passar uma eternidade longe dele? Quando Jesus nasce, quando a esperança nasce, o maior problema é resolvido, que é o problema do pecado. Tem noção que eu e você estávamos condenados à morte? Você consegue imaginar uma vida onde você não imagina, onde você não espera nada, senão a morte eterna? Sabe por que nós conseguimos ter perspectivas do céu? Sabe por que cada um de nós, quando a gente pergunta para alguém, ou quando a gente recebe a pergunta, você quer ir para o céu? A pessoa diz sim. Sabe por que isso é possível? Só porque Jesus veio. Só porque a esperança nasceu. Se Jesus não tivesse nascido, se entregado naquela cruz, morrido e ao terceiro dia ressuscitado, o nosso pensamento sempre seria, já era, minha vida não tem muito final não, a não ser esperar o pior. Mas quando a esperança nasce, tudo muda. Já parou para pensar que o mundo é um e é outro depois de Cristo? O mundo é dividido dessa maneira: antes de Cristo e depois de Cristo. O que acontece quando a esperança nasce? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Lembra do coletor de impostos? Simbolizado aqui pelo Leandro e pelo Vitor. O Vitor, o romano, o Leandro, o coletor de impostos. Quando a esperança nasce, Jesus, que é a esperança, não olha para ele e fala bem assim: você vai ser punido por você ser um traidor. Esse talvez seria o desejo dos israelitas. Esse publicano, ele é um traidor da nossa pátria, ele merece sofrer. Mas sabe o que Jesus faz? Ele chama para seguir ele. Lembra de Mateus? Mateus era um coletor de impostos. Ele era um publicano. E Jesus não condena. Jesus chama para perto. Vem, Mateus, siga-me. Então, quando a esperança nasce, há uma oportunidade de viver algo novo, diferente. Quando a esperança nasce, ela chama simples pescadores para se tornarem seguidores do maior mestre que já existiu na terra. E quando eu falo simples, é simples mesmo. Na época de Jesus, como que funcionava o discipulado?
o discípulo despertava um interesse em caminhar com o mestre. Então está aqui o Vitor, imagina que eu sou um discípulo e eu desperto o interesse. Vitor, eu quero caminhar com você. Sabe o que o Vitor, como mestre, fazia? Ele fazia bem assim: a partir de agora eu vou começar a avaliar o seu comportamento para saber se você é bom o suficiente para caminhar ao meu lado. No final de um período, o Vitor tinha duas opções: ou mandava ele de volta para casa, ou dizia, siga-me. Se ele me mandasse de volta para casa, significava que eu não era bom o suficiente para caminhar com ele. Aí, quando nasce a esperança quebra todo o protocolo. A esperança olha para pescadores. Não está preocupado se eles são bons o suficientes. Não está avaliando se eles são pessoas incríveis para caminhar com ele. Ele só fala, siga-me. E eu tornarei vocês pescadores de homens. Sem avaliação, sem condenação, sem cobrança, só um convite. Siga-me. Quando a esperança nasce, é isso que acontece. Quando a esperança nasce, uma mulher que há 12 anos sofria, que já tinha gastado todo o seu dinheiro, ela tem a oportunidade de tocar na esperança e a sua vida ser completamente transformada. Num cenário onde ela deveria estar afastada pelos outros, onde o contexto era, você está impura, você não pode estar em nosso meio, e era literalmente isso. Uma mulher, nos seus dias de sangramento, era considerada impura, e se alguém descobrisse, as pessoas começavam a gritar, impura, impura, impura. Imagina esse cenário. Mas a esperança, quando nasce, ele diz, alguém me tocou. E quando ela se denuncia e fala, foi eu que te toquei, ele olha para ela e fala bem assim, vá filha, vá em paz, a sua fé te curou. O mesmo vale para um leproso. Ele não tem receios em tocar naquele que era impuro. Deixa eu te falar, a gente fala dos leprosos, Jesus tocou em mim e em você. Eu e você também éramos leprosos e Jesus não teve receio, porque quando nasce a esperança, é isso que ele faz com a gente, galera. Ele não nos afasta dele, ele nos aproxima, ele nos traz para perto, ele nos chama para sentar à mesa. A esperança faz isso. Eu estava ontem lá, eu, Gisele e o Felipe, a gente conversando e entramos no nosso passado. Falamos até do Dodô. A esperança nos alcançou. Olha o Dodô já fez assim, ó. Ainda... A esperança mudou a nossa vida. Quando a gente não tinha mais perspectiva nenhuma, Ele nos chamou para perto, para caminhar com Ele. A esperança faz com que um pai desesperado fique tranquilo. Gente, imagina essa cena, vamos mergulhar em mais uma cena? Jesus está na praia, Ele está ensinando. Vem um homem, o nome desse cara é Jairo. Esse cara é conhecido. Ele tem uma certa posição na sociedade, mas tem uma multidão de pessoas, e a Bíblia diz que ele vai entre as multidões e tal, e ele chega e fala assim, Jesus, por favor, venha comigo, a minha filha está doente. A Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala assim, eu vou com você. E ele vai. Eu fico imaginando uma angústia desse homem. Minha filha, meu Deus, vamos Jesus, acelera o passo, Jesus. E a multidão seguindo Jesus. Sabe o que acontece no meio do caminho? A mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. No meio do caminho. Aí é quando Jesus fala, alguém me tocou. Imagina o coração do pai desesperado, porque a filha está prestes a morrer. Talvez ele pensou assim, meu Deus, Jesus, olha o tanto de... Pensou igual Pedro, olha o tanto de gente que está aqui. Vamos, Jesus, minha filha, vamos. Jesus para tudo. Fala com a mulher é curada, tudo certo. Quando termina essa cena, chega um pessoal da casa de Jairo e fala assim, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha morreu. Imagina o tanto de pensamento que esse cara pode ter tido. Culpa dessa mulher que parou agora, tanta hora para ela... Tanto momento para ela intervir agora, na minha vez.
Jesus olha para ele, porque é isso que acontece quando a esperança nasce. Jesus olha para ele e fala bem assim: não tenha medo, tão somente creia. Ele tinha uma decisão. Ele poderia depositar sua esperança nas palavras das pessoas que vieram da sua casa, que a sua filha tinha morrido, ou ele poderia depositar a sua esperança naquele que pediu para que ele não tivesse medo. Jesus vai com Jairo. A menina está morta. Já tem uma banda fúnebre tocando no velório da menina. Está todo mundo chorando. Jesus entra e fala bem assim: sai todo mundo. Essa menina só está dormindo. Aí todo mundo começa a dar risada. Não. De repente, Jesus entra. Fala: Talita cumi, que é menina, levante-se. A menina se levanta. E Jesus fala assim: ó, alguém dá de comer para ela? Alguém dá comida para ela? E o pessoal vai servir a menina. Essa é a nossa esperança, galera. Quando a esperança nasce, é isso que acontece. Até morto se levanta. Você sabia que Jesus acabou com um velório? Sem ser esse, tem um outro. Uma mãe enterrando seu filho. Eles estão na cidade. A mãe está desesperada. Jesus olha para ela e fala bem assim: por que você choras? E Jesus é engraçado. Gente, num velório, olhar para a mãe e falar: por que você chora? É só Jesus que pode fazer esse tipo de pergunta. Não é verdade? O que você responderia se alguém, num velório lá, um parente seu, alguém chega para você e fala assim: por que você está chorando? E Jesus pergunta: por que você está chorando? E fala para o menino se levantar. Jesus acabou com o velório. Porque é isso que acontece quando a esperança nasce. Quando a esperança nasce, Jesus quebra todas as barreiras que impedem relacionamentos. Ele senta com uma mulher samaritana. Ele não está nem aí para a história daquela mulher. Ele sabe que ela tem 5 maridos e que o que está com ela não é dela. O que você diria a respeito de uma mulher como essa? Ela já teve 5 maridos. E o que ela está atualmente não é dela. Como que você definiria essa mulher? Jesus senta com ela, entende toda a história, ele já sabe, mas ele se revela como a água da vida. Ele não acusa, porque quando a esperança nasce, é isso que acontece, não tem acusação. Jesus foi a esperança para os pobres, Jesus foi a esperança para os cegos. Quando ninguém mais imaginava que um cego seria capaz de ver, Jesus chega lá. Jesus está lá. Né, Wilson? Você que gosta dessa música. Tô zoando. Jesus foi a esperança para um religioso que precisava nascer de novo. O cara foi de noite, de madrugada, conversar com Jesus. Porque ele era religioso e ele não queria ser pego conversando e aprendendo com Jesus. Jesus falou: não tem problema, pode ser de noite. Virou para ele e falou assim: você precisa nascer de novo. Jesus foi a esperança para surdos e mudos. Jesus foi a esperança para cativos, endemoniados. Jesus chegou numa cidade chamada Gadara. E lá tinha um cara que ninguém dava conta dele. O cara era louco, dormia nos túmulos, já tinha sido preso, já tinha arrebentado as correntes. Ele estava cheio de demônio. Quando Jesus se aproxima, ele já percebe: quem é você? Sou uma legião de demônios. Então sai dele. O povo fica maluco. Jesus mandou os tantos de demônio lá, tudo para os porcos. Os porcos correram, ribanceira abaixo, morreu todos os porcos. Mas o cara estava são. O cara que vestia a roupa toda rasgada, toda arrebentada, todo sujo, aparece no dia seguinte limpo, arrumado e conversando normalmente. Consegue imaginar uma cena dessa? Porque é isso que acontece quando a esperança nasce, galera. O cenário pode não mudar? Pode acontecer.
mas está tendo a transformação de vida. Esse cara que Jesus libertou dos demônios, é tão louca a história dele, que ele pede para seguir Jesus. Ele fala, deixa eu ir com você, por favor, deixa eu ir com você. Jesus vira para ele e fala assim, não, volta e vai falar o que eu fiz na sua vida, lá na sua família, lá perto da sua casa. Deixa as mesmas pessoas que viram você arrebentado, agora ver você livre. Porque quando a esperança nasce, as pessoas testemunharão do poder de Deus, galera. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você temos que ter um antes e depois de Jesus. A gente tem que ter. Depois de um encontro com Cristo, se a sua vida não mudou, alguma coisa está errada. O que acontece quando a esperança nasce? É tudo isso. Jesus foi a esperança, Ele é a esperança, e Ele sempre será a esperança para todo aquele que nele crê. É para todo mundo? Não. É para todo aquele que nele crê. Ele é a esperança para aquele que nele crê. Ele nasceu. A situação de Roma, na sequência, de certo modo, até teve uma piora. Quando a igreja nasce, a perseguição aos cristãos, muita coisa acontecendo. Mas o evangelho continuou sendo propagado, porque a mudança não tem a ver com o cenário. Quando a esperança nasce, o cenário pode até não mudar, mas eu sinto algo diferente dentro de mim. E agora eu estou entendendo por que eu estou sentindo algo diferente hoje. Agora na minha cabeça tudo está fazendo sentido. E eu quero terminar o sermão dizendo dessa maneira. Eu comecei falando que o cenário estava o mesmo, falei para o Vande, mas algo interior em mim estava mudando. Quando a esperança nasce é mais ou menos isso. O cenário externo pode ser caótico, mas internamente tem algo muito bom acontecendo. É isso. Jesus é bom, amém? Sentado mesmo, você pode fechar os seus olhos? Você pode falar com Deus agora? Peça para que a sua expectativa esteja alinhada com a dele, sabe? Ele se importa assim conosco. Ele se importa muito, muito. Mas ele nasceu com um propósito: nos livrar de uma condenação eterna. Quando a gente se lembra do céu, a gente se lembra com alegria. Lá nunca mais haverá dor. Nunca mais haverá lágrimas, nem choro, nem tristeza, nem angústia. Mas a gente só vai chegar lá porque um dia ele nasceu. E ele morreu. Alguém vai dizer que a esperança é a última que morre? Nós vamos dizer que a nossa esperança morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo para todo sempre. Deus, eu quero te agradecer, porque quando a gente eleva os nossos olhos para os montes, a gente pode se questionar de onde vem o nosso socorro, e a gente vai afirmar: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, a gente vai se lembrar da sua misericórdia e fidelidade. E quando a gente se lembra do nascimento de Jesus, nós vamos ver o impacto do nascimento da esperança. Quando o Senhor nasceu, tudo mudou. Mudou na vida de Maria, de José, mudou na vida dos discípulos que tiveram a oportunidade de te encontrar, mudou na vida dos cegos, mudos, coxos, surdos, dos endemoniados. Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. Daquele povo que foi alimentado por um pão, mudou. Do povo que recebeu ensinamentos do Senhor, mudou.
daquele ladrão que estava naquela cruz no último momento da sua vida. Mudou. Nós vamos encontrar aquele ladrão lá no céu. Que loucura isso. Que loucura, Deus. E eu só quero orar pedindo ao Senhor para que no nosso coração a esperança esteja sempre acesa, viva. Eu oro mesmo para que o cenário não nos defina. Eu oro mesmo para que realmente a gente possa ficar firme, independente das circunstâncias, Deus. Obrigado pelo sentimento que tive hoje. E talvez no término desse sermão estou entendendo. Porque quando a esperança nasce, talvez o cenário exterior não mude, mas interiormente algo muito bom está acontecendo. E oro para que esse algo bom aconteça na vida de cada um de nós aqui. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa noite, é o penúltimo sábado desse ano. E agradeço ao Senhor pela sua bondade e por ser a nossa esperança. Nos abençoe. É assim que eu oro, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?